Oi, turminha! Vamos dar continuidade na apostila integrada de ciências, tá? Coloquem na página 208, registrem a data e vamos dar início ao capítulo 11, Atmosfera Terrestre. Sublinhem o título e vou ler abaixo o tópico amarelinho. É do ar atmosférico que observamos o gás oxigênio de que precisamos. Mas a importância do ar vai muito além. Ele age sobre os seres vivos e interfere nas atividades que realizamos diariamente, podendo estar ao nosso redor sem ser percebido ou causar grandes danos, como os furacões. Finalizei, sublinhe este tópico, tá? Vamos para a página 209, onde terá 3 questões que vocês vão colocar uma pequena respostinha aí, tá? A. Você sabe o que é um furacão? B. Como o vento que balança as folhas das árvores pode ser associado à imagem do furacão? C. Cite uma situação do dia a dia em que podemos perceber o vento, tá? Então, uma pequena respostinha. Finalizei a página 209, vou para a página 210. Atmosfera terrestre. Registrem a data e sublinhem o título, por favor. Leia a manchete abaixo. Paraquedista salta da estratosfera a 39 mil metros de altura. Então, nós temos a representação da imagem aí do paraquedista. O que é a estratosfera? É uma das camadas da atmosfera terrestre, ok? Abaixo. Cite uma importância da atmosfera para a existência de vida na Terra. Então, na atmosfera, pessoal, está localizada a camada de ozônio, certo? Essa camada auxilia a existência de vida na Terra, pois protege os seres vivos da ação prejudicial da radiação ultravioleta presente na luz solar, absorvendo partes dos raios solares, ok? Então, essa respostinha é muito extensa, então não tem como registrarmos, tá? Então, vocês podem colocar aí na 1 que na atmosfera está localizada a camada de ozônio, ok? Que vai dar certinho. 2. Em sua opinião, por que o paraquedista está usando esse tipo de roupa? Então, é uma resposta pessoal, né? Mas ele precisa dessas roupas, gente, pois há necessidade de garantir as condições adequadas ao paraquedista, né? Então, como temperatura, pressão e gás oxigênio. Com isso, ele precisa utilizar essas roupas, ok? Então, vamos lá. O planeta Terra é envolto por uma camada de ar chamada atmosfera terrestre. Essa camada ajuda a manter a vida na Terra e é composta por elementos como vapor de água, poeira, seres vivos microscópicos e gases. A atmosfera terrestre apresenta algumas características próprias, como temperatura, pressão e umidade. Mas será que essas características podem variar ao longo da atmosfera terrestre? É esse assunto que vamos estudar nas próximas páginas. Então, aqui, depois que vocês registrarem a resposta da unidade 2, vocês sublinhem essa parte que a professora leu, o planeta até gases, tá bom? Então, iniciou o planeta Terra e finaliza microscópicos e gases. Finalizei, vou para a página 211. Aqui, ó. Coloquem a data e sublinhem pressão atmosférica. Registrem a data e sublinhem pressão atmosférica. Então, vamos lá. O ar atmosférico exerce uma força sobre a superfície da Terra e sobre a superfície dos corpos que estão sobre ela. A atuação dessa força corresponde à pressão atmosférica. A pressão atmosférica atua sobre os corpos em todas as direções. Nesse momento, ela está agindo sobre você. Mesmo que, aparentemente, você não perceba essa pressão,
Para ajudar a compreender esse assunto, observe o experimento, que Giovana realizou com os colegas na aula de ciências, tá? Então aqui ao lado nós temos a representação da pressão atmosférica, né, atuando sobre uma pessoa. O que acontece? Essas setas aí na imagem são representativas, ok? A pressão atmosférica, ela atua em toda a superfície do nosso corpo, certo? Abaixo, nós temos o experimento de Giovana, que eu citei anteriormente. Se vocês tiverem uma seringa em casa, vocês podem realizar também essa atividade aqui, tá bom? Vamos lá. Com uma das mãos, Giovana vedou a abertura da seringa de plástico, preenchida com ar. Com a outra mão, ela empurrou o embolo até onde foi possível. Embolo é aquela parte que você vai descendo, ok? B. Após soltar o embolo, Giovana e os colegas perceberam que ele retornou sozinho de uma posição próxima à inicial. Então, vamos lá. 3. Por que o embolo da seringa voltou sozinho a uma posição próxima à inicial? 4. Na situação A, Giovana sentiu algo empurrando seu dedo que vedava a seringa. O que causava essa sensação? Então, na questão 3, pessoal, a pressão que o ar exerce no interior da seringa, entendeu? Então, vocês vão perceber que ao empurrar o embolo, a pressão do ar no interior da seringa se tornou maior do que a pressão do ar atmosférico na parte externa. E ao soltar o embolo, a pressão interna mais elevada o empurrou a uma posição próxima à inicial, ok? Então, não precisa colocar a resposta, tá? Quem tiver a seringa dá para fazer essa atividade. E na 4, Giovana sentiu algo empurrando seu dedo, que vedava a seringa. O que causava essa sensação? Então, Giovana teve uma sensação mais intensa de pressão do ar ao empurrar o embolo da seringa, tá? Abaixo. O ar no interior da seringa exerce pressão nas paredes internas desse objeto. Essa pressão aumenta quando o espaço ocupado pelo ar diminui ao se empurrar o embolo. Nessa situação, a pressão interna se torna maior do que a pressão atmosférica e empurra o embolo para uma posição próxima à inicial. Com o embolo de seringa nessa posição, a pressão interna e a pressão externa se tornam equivalentes. Então, vocês sublinhem para a professora essa parte, tá? Inicia aqui, ó, o ar e finaliza equivalentes, ok? Finalizei a 211, vou para a página 212. Aqui. Vamos dar continuidade na leitura. O ar está presente em diferentes locais do ambiente, como ao nosso redor, exercendo constantemente pressão sobre os corpos. Mas como perceber a atuação de pressão atmosférica? Veja abaixo. Então, abaixo nós temos duas explicações, né? Vocês vão ler e vão sublinhar, tá? Tanto a primeira parte quanto a segunda. Então, as setas azuis são a pressão atmosférica e as vermelhas, pressão interna, ok? Conforme está aqui, ó, na legenda. A pressão atmosférica pode variar de um local para o outro por causa de alguns fatores como a altitude. À medida que nos deslocamos na atmosfera, a partir da superfície terrestre, a quantidade de ar diminui e a pressão atmosférica também se torna menor. Assim, a pressão atmosférica é menor em locais com maior altitude em relação ao nível do mar.
quando comparada com locais de menor altitude. Então, abaixo nós temos a representação de uma praia em Niterói, né, no Rio de Janeiro, no ano de 2015, e temos as setinhas indicando menor pressão atmosférica e maior pressão atmosférica. Essa parte aqui, ó, a pressão atmosférica até menor altitude, vocês podem sublinhar também, ok? Finalizei a 212, vou para a página 213. Registrem a data. E vamos lá. A umidade do ar está relacionada à quantidade de vapor de água existente na atmosfera terrestre. De onde provém este vapor? Veja o esquema a seguir. Então, abaixo tem uma representação para vocês de uma imagem. O vapor de água pode ser liberado no ambiente pelos seres vivos, por meio da respiração e da transpiração, por exemplo, e pelos corpos d'água. Parte do vapor de água liberado no ambiente forma as nuvens. A outra parte desse vapor permanece circulando na atmosfera terrestre e determina a umidade do ar. Então, vocês observam aí na imagem representada que tem as sequências 1, 2, 3, 4. Conforme a leitura, vai tendo as explicações com os números, ok? Abaixo. Em condições atmosféricas específicas, como de temperatura e pressão, esse vapor de água pode dar origem às chuvas. De maneira geral, quanto maior a quantidade de vapor de água no ar atmosférico, maiores as chances de ocorrer chuva. Então, vocês vão sublinhar essa parte, tá, galerinha? Vão iniciar em condições e finalizar aqui, ó, ocorrer chuva. 5. Em sua opinião, a umidade do ar é mais elevada em um ambiente de floresta ou em uma área sem vegetação? Justifique. Então, a umidade do ar será maior no ambiente de floresta, certo? Uma vez que as plantas são seres vivos que liberam vapor de água no ambiente por meio da respiração e da transpiração, ok? Então, a umidade do ar sempre será maior na floresta, ok? Finalizei aqui, vocês podem registrar essa respostinha, tá bom? Vamos para a página 214. Página 214. Atividades. Registrem a data e vamos lá. Assinale a imagem que melhor representa a atuação da pressão atmosférica na bola, tá? Então, observem e façam um xizinho no quadradinho correto. 2. Observe a imagem abaixo. Então, vocês vão observar a imagem e vão responder duas questões. A pressão atmosférica é menor no local A ou B? Justifique. Letrinha B. O que você pode dizer em relação à quantidade de ar e à pressão atmosférica? Então, vocês vão responder essas duas questões, tá? Então, exercício 1 e exercício 2. Finalizando, vamos para a página 215. Aqui, ó. Registrem a data e sublinhem o título, temperatura do ar atmosférico, ok? Leia a tirinha abaixo. Detesto quando a temperatura fica indefinida. Então, vamos lá. O que aconteceu com a temperatura do ambiente ao longo da história? Então, observando a tirinha, essa temperatura de ambiente, ela variou, certo? Ou seja, um dia sol, outro é frio. No terceiro, ó, o primeiro aqui está frio, no segundo, sol. E no último, sol com vento. Então, essa temperatura de ambiente está o quê? Variada, certo? Ela variou. Então, vocês podem colocar aí, registrar a resposta de vocês. 2. De acordo com a tirinha, a temperatura do ambiente pode interferir na vida das pessoas? Justifique. Sim,
Ela pode, pois dependendo da temperatura ambiente, pessoal, ela vai o quê? Variar, certo? Então aí nós conseguimos observar que o personagem, ele variava o tipo de alimento que consumia e a roupa que vestia. Então assim acontece conosco, tá bom? Dias quentes, dias frios, tem dia que tá sol, mas tá muito vento, e a gente acaba colocando uma blusinha, né? Então, vocês coloquem aí uma resposta, tá? Dê uma resumida aí na explicação, né, e a resposta da professora, e vocês registrem, por favor. Em sua opinião, por que o personagem aparece aborrecido no último quadrinho? Ele aparece aborrecido, pessoal, porque não sabe que atitude tomar, ou seja, que tipo de roupa usar e que tipo de alimento consumir por causa das mudanças nas condições do tempo. Então, por isso que ele fica aborrecido no último quadrinho, certo? Registrem uma resposta curtinha também. Vamos lá. A luz solar aquece a superfície terrestre e o ar próximo a ela, aumentando a temperatura dele. Essa temperatura pode variar durante o dia ou de um local para o outro e é medida com o uso de um termômetro. Apesar dessa variação, a temperatura na Terra se mantém relativamente constante e adequada à vida. Isso é possível, em parte, graças à presença da atmosfera terrestre. Então, abaixo temos uma imagem, tá, representativa, representando um termômetro de ambiente no Brasil. A escala utilizada para a temperatura é a Celsius, então 41 graus Celsius, simbolizada pelo C, né? E aqui nessa página, para finalizar, vocês vão sublinhar, iniciar lá a luz solar, aqui ó, a luz solar aquece, inicia aqui e finaliza a presença da atmosfera terrestre. Aí vocês vão sublinhar, tá bom? Pessoal, nós vamos finalizar na página 215 e na próxima aula daremos continuidade, ok? Então, qualquer dúvida é só chamar a professora no WhatsApp. Um beijo!